A Deus. Queridos, a paz do Senhor. Por gentileza, aproveitando que estão todos em pés, vamos fazer leitura de um texto que está no livro de Josué. Livro de Josué, nós vamos ler no capítulo 22. Josué, nós vamos ler no capítulo 22, apenas um versículo, o versículo de número 10, o santo texto servirá de base para uma breve reflexão que faremos. Está escrito: e vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão. E agora repita após mim em alto e bom som, dizendo: um altar. Com mais ânimo, diga: um altar. Grande e viçoso. Mais uma vez, diga: um altar. Grande e viçoso. Amém? Obrigado. Assente-se, por favor. Queridos, eu quero glorificar a Deus pela bênção de estar aqui convosco nesta oportunidade para juntos celebrarmos ao Senhor, oferecendo a Ele a nossa adoração consciente, genuína, sincera, e para também compartilharmos uma porção da sua bendita palavra. Este é um presente que Deus nos dá, pelo que meu coração transborda de alegria e a minha alma de gratidão, sabendo que Deus é quem controla todas as coisas e que se aqui nós estamos é porque esta é a sua soberana vontade. Por isso nosso louvor a Deus, também a minha oração para que em Cristo o Senhor permaneça vos abençoando, abençoando esta igreja, abençoando o vocal Voz de Sião e a liderança deste lindo trabalho, a pessoa do querido pastor Samuel Gonçalves, sua esposa, seus filhos, que têm desempenhado um grande trabalho para a glória de Deus. Quero mencionar aqui também e externar a minha gratidão a Deus pela vida do querido pastor Antônio Gregório, que está aqui como um baluarte desta grande obra que Deus tem feito, não só em Cuiabá, mas também em todo o estado do Mato Grosso. Deus abençoe o pastor Antônio, Deus abençoe a liderança desta mocidade, na pessoa dos queridos Emerson e Marcel, que estão nos recebendo com excelência, nos atendendo e nos proporcionando tudo aquilo que precisamos para estar bem à vontade entre os irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. A minha saudação especial ao querido pastor Rogério, que está aqui com toda a amada igreja de Cáceres, os queridos jovens, uma parte dos jovens desta amada igreja. Deus abençoe os irmãos. E por fim, a minha alegria completa em rever o querido amigo, o cantor Rafael, que Deus prossiga lhe usando para a glória do seu nome, fazendo frutífero o seu ministério e seu reino. Amém? Queridos, eu tenho uma mensagem de Deus para repartir com vocês e gostaria de saber quantos dentre os que estão aqui esta noite ainda têm disposição para ouvir uma palavra do céu. Quem está disposto? Se você está disposto a ouvir, Deus está disposto a falar e Ele vai falar conosco pela sua palavra. Tá bem? Antes, porém, eu quero objetivamente dizer aos irmãos que daqui a pouco, daqui a alguns minutos, quando o culto terminar, ali na saída do templo, estará à disposição dos irmãos o material que eu trouxe, e trata-se especificamente, ou mais especificamente,
de 2 livros que escrevemos. O primeiro deles, na verdade, é um livreto que foi escrito com outros 2 companheiros de ministério. Nós nos reunimos com o objetivo de trazermos a esta geração uma mensagem impactante e nasceu este livreto. Deixe de ser ridículo, tá? Aqui nós falamos, à luz da Bíblia, acredite, sobre as características de uma pessoa ridícula. E que características seriam estas? Eu sempre menciono 2 apenas para não dar muito spoiler e acabar estragando a surpresa da leitura do livro. Primeiro, está preparado? Inveja. Inveja é ridículo e é coisa de gente ridícula, é ou não é? É, né? Segundo, preguiça. Preguiça também é ridículo e é coisa de gente ridícula, e se for crente preguiçoso ainda piorou, não é, irmão? Nós falamos sobre isto, falamos sobre outras coisas também e damos alguns rápidos e práticos conselhos bíblicos que vão impactar você, tá, irmãos? Esta mensagem tem alcançado milhares de pessoas, milhares de jovens e adolescentes por vários lugares do Brasil. Para a glória de Deus, nós já vendemos mais de 20 mil cópias deste livreto. E você está tendo o privilégio de acessar esse conteúdo impactante, estará à disposição dos irmãos. Eu não tenho muitos, mas os que tenho estarão à disposição de vocês por apenas R$10, tá? É muito barato. Então, não seja ridículo e compre um livro no final do culto, tá bem? O segundo, irmãos, o segundo livro foi escrito com o propósito de ajudar aqueles irmãos, olhe para cá por favor, ajudar aqueles irmãos, aquelas irmãs que desejam pregar a palavra de Deus, ou que estão iniciando no ministério da pregação. O livro se chama Como Ser um Pregador Fora da Caixa, tá? Aqui eu compartilho orientações muito preciosas que vão ajudar você a se desenvolver no ministério da pregação. Eu tenho me dedicado a esse ministério desde a minha adolescência, desde os 11 anos de idade. Hoje, eu compartilho aqui algumas experiências e orientações que certamente farão a diferença para o seu desenvolvimento e crescimento. Por exemplo, como fazer uma pesquisa bíblica de fundamento para um sermão. Como escolher um texto bíblico para usá-lo como base em uma pregação. Como introduzir uma mensagem. Como desenvolver o esboço de uma pregação. Como aplicar o texto bíblico, como concluir um sermão. Eu falo também sobre a relação de um pregador, de uma pregadora com Deus, com a Bíblia, com a vida de oração, com a vida de consagração, com a igreja local, com o pastor local e muitas outras coisas mais que certamente vão lhe ajudar, tá bom? O livro estará à disposição dos irmãos por apenas R$25. E para fechar o combo, irmãos, eu trouxe para vocês um doce típico lá do Rio Grande do Sul, chamado mandolate, tá? Não tem nada a ver com chocolate, o doce é de amendoim, mas ele chama mandolate. Um pacote com 7 ou 8 doces custa só R$10, tá bom? Se levar os 2 livros e mais um pacote de mandolate, tudo sai por 40. É um combo abençoado. Se estiver ao seu alcance e assim você desejar, coopere conosco, Deus lhe recompensará certamente. Amém? Vamos à palavra de Deus. Você está pronto? Diga amém. Eu quero ser ao máximo sucinto e objetivo na expressão desta mensagem, desejando respeitar aqui o horário máximo para o término dos trabalhos dos irmãos, 22 horas. Para isso eu preciso que você esteja atento para ouvir, e ouvindo você entenda, e entendendo você receba o que de Deus está reservado para o seu coração. Você tem paciência para ouvir uma mensagem de pelo menos 25 minutos? Tem paciência? Diga amém. Amém. Pois bem, o texto que lemos, e eu devo avisá-los também, irmãos, que esta mensagem tem o propósito, tem o intuito de trazer luz sobre a responsabilidade que cabe à nossa geração neste tempo.
então esteja preparado para ser confrontado por aquilo que será dito. O texto que lemos está registrado em um dos mais importantes e significativo dentre os livros que estão na Bíblia Sagrada, a saber, o livro de Josué. Este livro é importante e significativo porque carrega sobre si uma grande responsabilidade. Josué é o único livro da Bíblia a registrar o cumprimento de uma das maiores promessas dentre aquelas que foram feitas por Deus ao seu povo, a nação de Israel. A promessa de colocá-los dentro da terra prometida, a terra que havia dito que lhes daria antes que eles existissem, desde os dias do patriarca Abraão. Aqui, e somente aqui, nós testemunhamos este extraordinário feito de Deus. Aqui, e somente aqui, nós testemunhamos esta grande obra realizada por Deus. E se fosse nos dada a oportunidade de extrairmos deste rico livro apenas uma preciosa lição, sem dúvidas poderia ser esta: Deus é cumpridor de promessas. Aqui Deus cumpre nos seus filhos, no seu povo, aquilo que havia dito. E sempre que falo sobre o livro de Josué, eu digo que o seu extraordinário conteúdo pode ser melhor aproveitado quando nós observamos a partir dos seus acontecimentos principais, que de modo geral são 3. O primeiro deles se dá logo após a morte de Moisés, quando Deus aparece a Josué, ele diz: Josué, meu servo Moisés morreu, levanta-te, toma este povo, atravessa o Jordão e entra na terra que eu, o Senhor, estou lhes entregando. Fica tranquilo, assim como fui com Moisés, serei contigo, e onde tu colocares a planta do teu pé, eu, o Senhor, te entregarei. Você está familiarizado a essa narrativa e sabe que de modo milagroso, Josué, liderando os hebreus, atravessou pelo rio Jordão para finalmente entrar na terra prometida. O segundo grande acontecimento deste livro, e quem está me ouvindo bem, por favor, diga amém. Amém. O segundo grande acontecimento desse livro se dá no processo de conquista da terra. Sim, Deus deu Canaã aos seus filhos, mas Canaã não era um lugar deserto. Canaã não era uma terra vazia, pelo contrário, estava habitada por muitos povos. Povos que, historicamente, em algum momento haviam recebido uma oportunidade de Deus para abandonarem suas práticas pagãs, pecaminosas. Porém, haviam desprezado esta oportunidade, pelo que Deus coloca os hebreus dentro de Canaã e lhes dá a ordem: expulsem estes povos dali. Isto seria uma maneira de Deus testar a fé dos seus filhos com relação àquilo que estava lhes entregando, e também uma maneira de Deus manifestar contra essas nações o seu juízo e a sua justa justiça. O terceiro e grande e último acontecimento do livro se dá a partir do capítulo de número 20, no processo de divisão da terra. Canaã foi mapeada, não só por Josué, mas por todos aqueles que, ao seu lado, imbuídos, cooperavam para a realização do projeto de Deus em seu povo. E, feito o mapeamento de Canaã, a terra foi dividida entre todas as 12 tribos que compunham a nação de Israel. Para quê? Para que cada filho de Deus e cada filha de Deus tivesse garantida a sua parte na herança que o Senhor estava lhes entregando. E aqui chegamos onde precisamos. Por quê? Porque o versículo 10 do capítulo 22, este que lemos, dentro de um contexto mais próximo, está justamente na finalização deste processo de divisão da terra. Aqui
Josué convoca, aqui Josué chama diante de si 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele os chama para quê? Para dar a eles o direito de retornarem, às suas casas, às suas famílias, diante de um acordo que haviam feito com Moisés. Este acordo é registrado lá no livro de Números, no capítulo de número 32. Você sabe, antes que Israel atravessasse o Jordão para entrar em Canaã, eles estiveram acampados por um período de tempo em um território chamado de Campinas de Moabe. E as Campinas de Moabe foram extremamente atrativas para estas 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Por quê? Porque eles eram criadores de gado, e as Campinas de Moabe eram planas, eram verdejantes, e eles muito sentiram-se à vontade ali, de maneira que solicitaram a Moisés o direito de permanecerem ali, e o direito de que aquele pedaço de chão fosse a sua parte na herança de Deus, com relação à terra prometida. Moisés concordou que eles herdassem aquele pedaço de chão aquém do Jordão, com uma condição. Qual? Quando chegasse o momento, os homens, os príncipes, os guerreiros deveriam atravessar o rio com as outras tribos, e lá do outro lado, deveriam ajudar os seus irmãos a conquistar o pedaço de terra deles. Aqui, eles já haviam cumprido a sua parte no acordo, e haviam, por um bom período de tempo, dedicado-se ao lado dos seus irmãos das outras tribos, no auxílio, na conquista do território cananeu, vencendo guerras, travando batalhas, pelejando em favor dos direitos e daquilo que as outras tribos também mereciam e haviam recebido de Deus. E Josué os convoca aqui para lhes dar o direito de retornarem. Sim, Josué diz: olha, vocês cumpriram a parte de vocês no acordo que firmaram com Moisés lá do outro lado do rio. A terra está praticamente toda dominada, os irmãos estão se instalando, vocês agora podem voltar e retornar às suas famílias, às suas casas. A Bíblia diz que Josué abençoa eles e eles retornam. De alguma maneira, lá do outro lado do rio, eles reencontram suas famílias, seus filhos, reencontram tudo aquilo que haviam deixado ali, a fim de pelejarem, a fim de ajudarem seus irmãos a conquistar aquilo que eles haviam recebido de Deus. Tente imaginar esse momento. É um momento de alegria, de celebração, de júbilo, de comemoração. Afinal de contas, estes homens eram sobreviventes. Haviam travado guerras terríveis contra inimigos poderosos, mas a mão de Deus os havia sustentado e preservado, e eles sobreviveram. Sobreviveram e retornaram para casa, para os filhos, para a família. É um momento de alegria, é um momento de celebração, é um momento de comemoração. Eles festejam, mas durante a festa, durante o reencontro, insurge uma preocupação. E aqui nós devemos iniciar o ponderamento sobre aquilo que diz respeito à responsabilidade que cabe à nossa geração neste tempo. Estes homens reencontram filhos e famílias, estão celebrando, mas no meio da celebração insurge uma preocupação. E alguém pergunta assim: como será amanhã? Como será depois, quando nós não estivermos mais aqui? Será que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos contarão as nossas histórias? Será que eles falarão de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo pelo que passamos? Será que eles contarão as nossas batalhas e vitórias? Será que eles lembrarão das experiências que lá do outro lado do rio nós vivemos com os nossos irmãos, as outras tribos?
Nós não podemos permitir que tudo isso caia no esquecimento. Nós não podemos permitir que tudo isso se apague, se dissipe com o passar do tempo, como se fosse uma fumaça. Não! Nós temos que fazer alguma coisa. Para quê? Para que amanhã, para que depois, quando nós não estivermos mais aqui, a nossa história continue sendo contada. E o que é que nós vamos fazer? E eles têm essa ideia, é uma ideia imediata. Alguém diz, vamos construir um altar. E imediatamente eles vão à beira do Jordão e levantam um altar grande e viçoso, um altar que podia ser visto de longe. Este altar. Não, esse altar não estaria incluído em um processo litúrgico. Esse altar não faria parte de uma liturgia de culto, não receberia sacrifício, não receberia ofertas, sobre ele não se derramaria sangue. Este altar teria apenas uma única e exclusiva função. Qual? Contar a história daqueles homens, quando eles não estivessem mais ali. Depois, quando eles não estivessem mais ali, e alguém passasse por aquele altar grande, alto, viçoso, diria, quem construiu esse altar, viveu coisas tremendas com Deus. Quem construiu esse altar, viveu experiências incríveis com Deus. O altar seria o altar pregador, o altar responsável por anunciar os dias de glória vividos por aqueles homens. Este altar não permitiria que tudo aquilo que eles viveram se apagasse. A história continuaria sendo contada depois. A história continuaria sendo anunciada depois. Os filhos ouviriam, os netos ouviriam. E aí? E aí é que há um quadro profético nesse texto. Pois recebemos da geração que veio antes de nós um altar como este. Recebemos daqueles que vieram antes de nós um legado espiritual extraordinário, viçoso, grande e alto como este. A grande verdade, e nós não podemos negar isso, é que se chegamos até aqui, é porque antes de nós, Deus levantou homens e mulheres, que na sua maioria eram indoutos, porém cheios do Espírito Santo, e que fizeram coisas extraordinárias em nome de Jesus. Alvoraram a bandeira do Evangelho e anunciaram a mensagem da salvação, rompendo barreiras, rompendo fronteiras, derrubando muros, trilhando caminhos. Se temos o que temos hoje, é porque antes de nós alguém suou a testa, alguém pagou um preço, alguém abriu o caminho, alguém abriu a porta. E a história vivida e construída por aqueles que vieram antes de nós é uma história viva. O legado construído por eles é um legado vivo, tão vivo que nós não o esquecemos. Tão vivo que sempre vem à tona. Tão vivo que alguém sempre está trazendo luz. Alguém está sempre contando. Alguém está sempre testemunhando. Alguém está sempre lembrando. Quer um exemplo? Vou lhe dar. Quem nunca em uma roda de conversa de crente ouviu alguém dizer assim: rapaz, há tanto tempo atrás teve um culto aqui. Há tanto tempo atrás teve uma vigília aqui. Teve um congresso aqui. O que é isso? O altar erguido lá atrás, que continua contando a história, aleluia, gritando. Para quê? Para que ninguém esqueça do que foi vivido, para que ninguém esqueça do que foi experimentado, para que ninguém esqueça daquilo que viram, daquilo que ouviram os que vieram antes de nós. Alguns deles já passaram, outros ainda estão passando, mas a verdade é que recebemos um altar, recebemos um legado grande como este, uma história viva. E nós não precisamos ir muito longe na história, não. Eu mesmo cresci na igreja, na Assembleia de Deus, e eu me lembro
Quando éramos pequenos, eu e meus irmãos, lá na casa da minha avó, irmã Genesi, aconteciam aqueles cultos caseiros. Eu lembro-me de uma noite, enquanto alguém cantava o hino da harpa, que bateram na portinha de lata da casinha da minha avó, e era um vizinho em lágrimas, chorando, dizendo assim: eu estava em casa ouvindo o culto, eu sou desviado da igreja, eu preciso voltar para Jesus agora. Eu lembro-me do dia em que fui batizado com o Espírito Santo, em um sábado de manhã, numa reunião do círculo de oração. Lá em casa era proibido faltar culto e reunião do círculo de oração. Nós éramos arrastados. E nós fomos naquela manhã arrastados pela minha avó. Tinha pouquinha gente. Tinha um pregador convidado, e eu não me lembro o nome dele. Me parece que isso não tinha muita importância. Mas era um homem de Deus. De uma fala tranquila, ao término do culto, ele chamou todos à frente. Eu fui à frente, ele calmamente colocou a mão sobre a minha cabeça e disse: em nome de Jesus Cristo, seja batizado com o Espírito Santo agora. E foi na hora que o Espírito me queimou. Foi na hora que o Espírito se acendeu em mim. E talvez você já tenha ouvido alguém falar disto. Aconteceu comigo. Eu falei em línguas aquela manhã toda. Entrei à tarde falando em línguas. Entrei à noite falando em línguas estranhas. O Espírito me envolveu plenamente. Este é o legado que recebemos. E talvez ouvindo isso você diga: tá, pastor, mas e aí? E aí? Que agora está em nossas mãos. E aí que daqui para frente, quem faz a história somos nós. E aí que daqui para frente, a responsabilidade é nossa. Eu quero que você me entenda. Eu espero que Jesus volte esta noite ainda. Esse é o meu desejo e a minha esperança genuína. Eu espero esta noite ainda. Quem me dera, antes do término deste culto, nós pudéssemos ser arrebatados. Quantos têm esta esperança viva em seu coração? Quantos têm? É uma reflexão. Eu espero isso, eu desejo isso. Mas me entenda, por favor. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. E aí eu me pergunto: e se Jesus não voltar hoje? E se Jesus não voltar amanhã? Eu vou mais além. E se depois de nós surgir uma outra geração? O que eles contarão dos nossos dias? O que eles dirão dos nossos cultos? O que eles contarão sobre a nossa espiritualidade? O que eles dirão sobre a nossa adoração? Nós olhamos para trás e suspiramos de orgulho, dizendo: uau, quem veio antes de nós tinha Deus na vida. Quem veio antes de nós viveu coisas tremendas com Deus. Mas e se depois de nós surgir uma outra geração? Eles olharão para trás e nos verão. E o que eles dirão? Eles menearão a cabeça envergonhados, dizendo: que geração vazia, que geração fria, que geração acabada, espiritualmente fraca. Ou eles suspirarão de orgulho e contarão aquilo que vivemos. A verdade é que existe um olhar pessimista sobre a nossa geração. E alguém está dizendo que essa geração é fraca, vazia, sem poder, sem graça. Que essa é a geração dos escândalos, a geração do sexo livre, a geração do homossexualismo, do lesbianismo, a geração das ideologias. Alguém diz que essa geração fracassará. Alguém diz que se Jesus não voltar logo, essa geração não sobreviverá.
Mas mesmo diante desse olhar pessimista que se tem sobre o nosso tempo e a nossa geração, eu estou sentindo, crendo e orando que nós viveremos o maior avivamento de todos os tempos. Eu estou acreditando que esta geração viverá o maior avivamento de todos os tempos. Tem alguém para crer comigo nesta palavra profética? Se você crê nisso também, por favor, pegue na mão de alguém que está à sua direita e, por favor, diga para ele: nós viveremos o maior avivamento de todos os tempos. Pegue na mão de quem está à tua esquerda e, por gentileza, e diga para o irmão da esquerda também: se prepare, porque nós viveremos o maior avivamento de todos os tempos. De mãos dadas com quem está à esquerda, de mão dada com quem está à direita, levante um pouco as suas mãos aos céus, segure as suas mãos erguidas e feche os seus olhos por pelo menos 1 minuto. Abra sua boca para encher esta casa de glória a Deus e de aleluia, porque os planos do diabo para essa geração estão caindo por terra. A nossa geração não será a geração do fracasso da igreja. A nossa geração não será a geração mais vazia, mais fria, mais libertina. A nossa geração está sendo levantada para viver o maior derramamento do Espírito de todos os tempos. De mãos erguidas, abra a boca para dar glória a Deus. De mãos erguidas, abra a boca para dar aleluia. Porque já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu tenho andado por aí, e por onde eu ando, eu vejo, está acontecendo. Há uma fagulha desse avivamento se acendendo no coração de alguém. Há uma fagulha desse avivamento se acendendo no coração de moços e moças que estão se levantando famintos pela glória de Deus, famintos pela presença de Deus. Já está acontecendo. Nós seremos sacudidos por esse derramar de Deus. Nós seremos sacudidos por esse incêndio espiritual. A glória de Deus virá e o nome do Senhor será glorificado. Será. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta. Diga para quem está ao seu lado: é com você que Deus conta. Diga para ele. Quando nós falamos de avivamento, gera-se em nós uma expectativa. Sabe qual é a expectativa? Deus vai mandar alguém. Deus vai levantar alguém. Vai aparecer alguém. Vai vir uma voz. Mas Deus me manda dizer a você esta noite: é com você. Ele não vai mandar ninguém, não. Estão aqui as vozes que serão ouvidas. Estão aqui as vozes que serão ouvidas. Você crê nisso? Estão aqui as vozes que serão ouvidas. Dá uma olhadinha para o irmão da direita aí. Dá uma olhadinha para o irmão da esquerda. Estão aí os profetas que Deus usará neste tempo. Estão aqui os pregadores que serão levantados por Deus nesse tempo. Estão aqui as pregadoras. Estão aqui os líderes. Estão aqui os pastores. Estão aqui aqueles que serão instrumentos poderosos de Deus nesse tempo. Se tem alguém que crê, levante as mãos e abra a boca para adorar a Jesus. É conosco. Fique de pé.